Fala pessoal, beleza? Boa noite. Hoje, live sobre as parábolas de Jesus, sobre oração. Vamos aprender o que Jesus falou sobre oração nas parábolas dele. Bem, paz do Senhor, quem está entrando. Vou dar 2 minutinhos para quem vê lá e entrando, mas a gente já vai começar o conteúdo. Então, novamente, né? Quem não participou ontem, eu vou fazer o conteúdo. Daí no final, se tiver alguma pergunta, algo assim, daí mande na caixinha de pergunta, daí no final eu respondo para ser mais dinâmico, para ser mais rápido, mais objetivo, todo mundo entender, todo mundo pegar as chaves que a gente vai passar e ser proveitoso para todo mundo. Daí quem já está entrando aí nesse meio tempo, clica ali no aviãozinho, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir uma palavra, acha que precisa entender sobre oração que Jesus ensina, alguém que você acredita que precisa virar discípulo de Jesus. O que a gente está fazendo essa semana é isso. A gente está saindo da multidão para virar discípulo, a gente está entendendo o que Jesus falou, o que Jesus ensinou. Em vez da gente ficar só entendendo os milagres de Jesus, os milagres de Jesus eu creio que todo mundo já está saturado de conhecer, todo mundo já conhece os detalhes de cada milagre de Jesus, seja o homem do tanque de Betesda, o cego, seja várias pessoas que Jesus curou, a mulher do fluxo de sangue. A gente já está cansado até de saber de tanto milagre, mas a gente ouve muito pouco falar sobre o que Jesus falou, o que Jesus ensinou, o que ele veio fazer, porque os milagres eles eram parte do ensino dele. A palavra fala que Jesus saía para ensinar e durante o ensino dele ele expulsava demônios, ele curava. Então as curas, a expulsão de demônios, a libertação, ela estava relacionada ao ensino. Então o objetivo primordial de Jesus era o ensino, era ir ensinar. Ontem a gente começou a falar sobre as parábolas de Jesus, explicou algumas parábolas e falou sobre ouvir, sobre as parábolas de ouvir a palavra de Deus, sobre o que é ouvir a palavra de Deus, como ouvir a palavra de Deus, como a gente pode ser uma terra boa, como a gente produzir espiritualmente, então a gente aprender a ser pessoas produtivas espiritualmente, não deixando com que as adversidades, as pressões da vida façam com que a gente caia, que a gente possa ser realmente pessoas que estejam fortalecidas na rocha, que são os ensinamentos de Jesus. A rocha, quando tem aquela parábola dos dois homens, um que fundamentou a sua casa, estruturou a sua casa sobre a rocha, o outro sobre a areia, é um homem que estruturou a sua casa debaixo das palavras de Jesus. Então, ontem a gente aprendeu o que? A ser resiliente, a ser produtivo espiritualmente e a ganhar maturidade espiritual. E hoje a gente vai aprender o que Jesus ensinou sobre oração. Tá? Vamos orar junto? Já vamos começar, já passou 2, 3 minutos. Vamos orar junto para a gente começar o conteúdo, porque hoje vai ser muito importante. Quem for entrando, vai entrar. Quem perder, depois vai ficar salvo. Não no Instagram, mas a gente vai mandar para o YouTube. E daí você pode assistir lá no YouTube, compartilhar também no teu perfil, compartilhar para ajudar a gente também. Amém? Vamos orar para começar? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Pai, por esse tempo que o Senhor está preparando para nós, Pai. E, Pai, nós declaramos um tempo, Pai, onde nós vamos sair do meio da multidão, Pai. Um tempo onde a gente não busca o Senhor só pelo que o Senhor pode fazer, mas nós buscamos por aquilo que o Senhor é. A gente quer ouvir os teus ensinamentos, a gente quer ouvir o Senhor falar com a gente no particular. Nós queremos entender aquilo que o Senhor quer para nós nesses dias e queremos nos alinhar com o teu propósito, Pai. Nós queremos sair do meio da multidão e nos tornar discípulos do Senhor nesse dia, Pai. Então, que o Senhor libere chaves do céu, Pai. Que o Senhor libere, Pai, realmente o céu sobre cada cabeça de pessoas que estão na live, que vão assistir depois no YouTube, mas que haja um ambiente profético, Pai, de libertação, um ambiente profético, Pai, de
de evolução espiritual e um ambiente profético de intimidade, Pai, que as pessoas possam, Pai, se alinhar com os céus para realmente a gente conectar céus e terra. Amém? Então vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre as parábolas de Jesus concernentes à oração. O que Jesus falou sobre oração? É interessante assim que quando a gente vai falar de parábolas, Jesus ele não falou muita coisa sobre oração. A gente acha que Jesus ele falou muito, mas Jesus ele é interessante que Jesus ele praticava. Jesus ele tem um ensino muito empírico. O que seria esse ensino, né, empírico? É um ensino onde ele te passa a teoria e ele te coloca na prática. Deus, com a gente, ele tem esse ensino também. Deus, quando ele vai nos ensinar algo, ele não só nos ensina na teoria, mas ele normalmente nos coloca na prática para nós sermos provados. O que a gente falou ontem da parábola do semeador, que teve a semente que foi na beira do caminho, a semente em terreno pedregoso, a semente em terreno com espinhos e a semente que foi em terra boa. A semente que foi em terra boa foi uma pessoa que recebeu a palavra, recebeu o ensinamento, entendeu o ensinamento e essa pessoa ela foi provada naquele ensinamento. E ela resistiu durante aquela prova e ela adquiriu maturidade espiritual e ela produziu, ela frutificou. Então tudo que a gente está aprendendo, que a gente aprendeu ontem, que a gente aprende hoje, Deus pode ter certeza que Ele vai te colocar de uma forma prática para você aplicar aquilo que você está aprendendo. Se você não conseguir aplicar, você vai ter que voltar um passo atrás, ver de novo o conteúdo e praticar de novo. É igual uma prova. É porque a gente fala, o crente passa pela prova. O problema de crente, a gente ficar passando pela prova, é porque a gente não passa da média. Então, quando a gente passa pela prova e não tira acima da média, a gente tem que ir lá e fazer recuperação. Esse é o problema com Deus. Porque Deus nos coloca na prática. Então, a gente aprende a teoria, Deus nos coloca na prática, e se a gente passa acima da média, a gente vai para outro nível, adquire maturidade, e daí passa para outros níveis de conhecimento, outros níveis de maturidade. E hoje a gente vai falar sobre oração. Vamos lá? A primeira parábola que a gente vai estudar hoje, que a gente vai ler hoje, é a que está lá em Lucas 11. Quem está com a Bíblia, abre lá em Lucas 11. É a parábola do amigo importuno. Vamos abrir ali, ó. A minha eu já deixei aberta nessa parábola para ficar mais fácil. Mas quem está com Bíblia e abre, que vamos ler as parábolas. Amém? Não vou esperar muito, gente, porque quem quer ser discípulo tem que saber abrir Bíblia. Então, não dá para demorar 10 horas para abrir a Bíblia em Lucas. Então, eu creio que vocês já abriram em Lucas 11, já acharam Lucas 11, versículo 5. Vamos começar a ler. A parábola do amigo importuno. E Jesus disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então aqui a gente vê a parábola do amigo importuno, que é o que? Um cara que estava de madrugada e chegou uma visita. Primeiro que a visita dele já foi uma visita importuna para chegar de madrugada, né? Mas tudo bem. O cara estava no meio da viagem, no caminho, chegou na casa dele. Então o cara chegou na casa dele e esse amigo, esse rapaz, esse homem, ele não tinha pão, ele não tinha comida, ele não estava preparado. E isso na cultura judaica daquela época, até hoje, né, na cultura oriental, é uma cultura de muita hospitalidade. E então quando você, mesmo que uma pessoa que seja carente, uma pessoa que não tenha tantas riquezas, a pessoa chegar na sua casa e você não ter o que oferecer, você não conseguir ter essa hospitalidade, ela é até embaraçosa, essa é uma situação embaraçosa, uma situação vergonhosa.
Então chegou uma visita na casa desse cara e ele não tinha o que fazer, ele não tinha comida, ele não tinha preparado pão, ele estava sem nada, era de madrugada. Então ele pensou, pô, eu tenho o meu amigo ali, meu vizinho, vou bater na casa do meu vizinho, porque ele é meu amigo e ele vai me dar pão. E ele chega e bate na casa desse amigo. Ele fala, ô vizinho. Ele bate lá e o vizinho atende. Daí ele fala, ó, seguinte, chegou uma visita e eu não tenho pão. Você não pode me dar 3 pães? E esse amigo dele, ele fala, não, tipo assim, eu não vou me levantar, senão eu posso acordar toda a minha casa. E a casa já está fechada. Então eu não vou me levantar para te dar o pão. Por que ele fala isso? Porque na época, ali, tipo assim, toda a família, ela morava num quarto. Ela normalmente, toda a família dormia num quarto só. Então esse homem, provavelmente, ele estava dormindo com toda a família. E ali era um chão, era normalmente casas de chão batido, né? Então, provavelmente, se esse homem se levantasse, o que ia acontecer? Ele ia sujar os pés de terra, ele ia levantar poeira, ia acordar os filhos. Imagina, naquela época o judeu tinha 5, 6, 7 filhos. Então imagine, você de madrugada, você levantar, sujar de terra, levantar poeira na casa, acordar a esposa, acordar bebê, acordar filho. Que para quem já teve um bebê e já sabe como que é bebê acordar de madrugada, imagine uma casa onde você mora num quarto com 5, 6 filhos e acordar todo mundo de madrugada. Daí ia dar problema e esse cara não quis abrir. Esse cara falou: não, eu não vou abrir a porta para você. Só que esse amigo, ele continuou insistindo. Ele falou: não, mas me dá esse pão, me dá o pão. Eu tô insistindo, eu quero esse pão. E o que acontece? Esse cara, ele vai e levanta para dar o pão. Ó. O que Jesus fala? Ó? Digo-vos, ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, então ele está falando que mesmo que o cara não levante porque é o amigo dele, esse cara ele vai levantar por causa da importunação, por causa da insistência daquele amigo. Então, ou seja, porque o cara foi chato, o cara pediu muito, então ele falou, não, então tá, cara, pra você parar de me encher o saco, pra você parar de ser chato, eu vou levantar e vou te dar esse troço. Vou te dar o pão que você tá pedindo. Daí você para, daí você vai embora, né? É mais ou menos isso que Jesus está falando. Porque não é porque você é meu amigo, não, mas é porque, cara, você tá pedindo muito, então eu vou te dar. Então, Jesus está dando um ensinamento. E esse ensinamento ele está muito relacionado com outra parábola. Jesus ele faz 2 parábolas, ele tem 2 parábolas que falam sobre esse tipo de oração. A outra parábola que ele fala sobre esse tipo de oração é a parábola da viúva e do juiz iníquo. É a parábola que está lá em Lucas 18. Abre comigo lá em Lucas 18. Passar um pouquinho para frente, gente. Quase lá. Lucas 18, versículo 1. Vamos ler, ó. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui, ó, o próprio Lucas, que é quem está escrevendo, né, o livro de Lucas, obviamente, ele já estabelece o que Jesus estava fazendo. Está falando que Jesus já estava contando, e Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então ele já está falando a temática da parábola, que é você orar e nunca desfalecer. Dizendo, havia em uma cidade certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, isso o juiz falando, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Então, são 2 parábolas que a gente está vendo sobre oração, onde Jesus está falando sobre
a perseverança em oração, sobre a pessoa ela não desistir de orar. E é interessante que às vezes a gente pode olhar e falar, nossa, mas Jesus, o que ele está falando? Ele está falando que Deus é igual esse juiz, ou é igual esse amigo que ele não quer nos atender, ou que ele não está nem aí pra gente, daí ele só vai atender se a gente insistir. Não, tipo, não é isso que Jesus está falando. Algumas parábolas, elas fazem comparações. Outras parábolas, elas fazem contrastes, que são o quê, né? Ele mostra um contraste de Deus. Ou seja, ele está citando o quê? Ele fala o quê? Se um juiz que é iníquo, um juiz que não teme a Deus, um juiz que está preocupado com ele mesmo, porque na época não era diferente de hoje. Na época era muito burocracia, na época o juiz ele queria suborno, ele queria dinheiro, ele só ia favorecer alguém ou resolver uma situação se fosse alguém importante, ele não estava nem aí para uma viúva. Para quem não sabe, né, ainda mais a viúva, né, nesse caso provavelmente era uma viúva que ela não tinha filhos, era uma viúva que ela era desamparada. E então ele está citando uma situação bem complicada, porque ele está citando uma situação onde era uma mulher totalmente desamparada que estava procurando ajuda com um juiz que não estava nem aí. E ela fala que de tanto essa mulher encher o saco do juiz, de tanto essa mulher, perdão a palavra encher o saco, mas de tanto essa mulher ir para cima, de tanto essa mulher insistir com esse juiz, esse cara falou, cara, eu não temo a Deus, eu não me preocupo com os homens, não tô nem aí. Ele tá falando, não tô nem aí com nada. Mas essa mulher, ela tá tanto no meu ouvido que eu vou resolver esse assunto para ela, para ver se ela para de vir aqui falar comigo. E ele vai, se levanta e resolve. Então ele está fazendo o quê? Um contraste. Ele está falando, se esse juiz que é dessa forma, se aquele amigo que não quis levantar de madrugada, mesmo assim com a perseverança daquela pessoa que estava pedindo, com a insistência daquela pessoa que estava pedindo, eles se levantaram e ajudaram, quanto mais Deus que ele é generoso, quanto mais Deus que é bondoso, quanto mais Deus que nos ama, quanto mais Deus que nos tem como filhos, ele não vai se levantar e fazer justiça depressa para aquela pessoa. Quanto mais ele não vai se levantar em qualquer hora e ajudar qualquer pessoa. É o que está lá, vamos ver, ó, Lucas 11, do 9 ao 3. Vamos voltar lá para Lucas 11. Ó, Lucas 11, do 9 ao 3, ó, tô falando, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e a quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então ele está falando sobre uma insistência. É interessante que nessa parábola do amigo que a gente citou primeiro, quando a palavra ali ele cita importunação e nada viúva também, quando fala que essa pessoa ela estava importunando, no sentido original essa palavra ela tem um sentido de sem vergonha. E não sem vergonha de alguém ruim, mas a pessoa ela não tinha vergonha, ela não estava embaraçada de ir lá e pedir. Ou seja, esse amigo ele não estava preocupado se era de madrugada. Ele chegou de madrugada e bateu na porta, tipo assim, amigo, me ajuda aí. Ele não estava tipo assim com vergonha ou tipo, nossa, eu vou incomodar o meu amigo nesse horário. Não, ele estava sem vergonha nenhuma. Ele falou, não, eu vou pedir. Ou seja, ele entrou com confiança. Então isso é um ensinamento que a gente tem que tirar, porque as parábolas de Jesus, quando você vai pegar as parábolas dele, por que a gente falou? As parábolas, elas são chaves de Jesus para a nossa vida espiritual e para a nossa entrada no reino. As parábolas de Jesus, os ensinamentos dele é o que nos torna discípulos e vai nos tornar aptos para herdar o reino, para a gente viver o nosso propósito. E essa questão da oração, da perseverança, e justamente disso de importunar, de entrar sem vergonha, de pedir sem embaraço, sem vergonha, com confiança, é justamente o que Paulo, o autor da carta dos Hebreus, fala lá em Hebreus 4. Vamos ver lá, ó, abre em Hebreus 4. Hebreus 4,16. Abram lá comigo. Amém? Ó, Hebreus 4,16. Olha o que Paulo está falando. Cheguemos, pois, ou entremos, pois, com confiança ao trono da graça,
para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, Paulo está falando que nós temos que entrar com confiança diante do trono da graça de Deus. Nós temos que entrar com confiança diante de Deus para que a gente ache graça e que a gente ache o socorro no tempo oportuno. Ou seja, está totalmente relacionado a essas parábolas. Ou seja, eles entraram com confiança, eles foram com confiança. Independente se fosse um juiz que era corrupto, independente se fosse um amigo de madrugada, eles foram com confiança pedir e insistir para que eles pudessem achar o socorro na hora oportuna. E assim nós temos que ser com Deus, nós temos que entrar em Deus com confiança, a gente tem que entrar em Deus com perseverança para que a gente ache esse socorro em tempo oportuno, para que a gente alcance esse trono da graça. Então Jesus está falando sobre a insistência, ele está falando sobre a perseverança, sobre a gente não desistir de orar, seja por alguém, seja por nossas vidas, seja por um ministério, por algo que você está ali, que você está clamando faz tempo e muitas vezes você está pensando em desistir. Mas Deus está falando que não desista de orar por isso, não pare de orar, persevere em oração, porque isso é importante. Jesus está falando isso, porque se uma pessoa, se um amigo que não quer ajudar, se um juiz que é corrupto por causa da insistência ele ajuda, quanto mais Deus que é teu Pai, quanto mais Deus que é generoso, ele não vai te ajudar, tá? Vamos ler lá o que está falando em Salmos. Vamos lá para Salmos, vamos passear. Hoje a gente vai passear, eu gosto de passear na Bíblia para a gente poder realmente fixar esses princípios, fixar essas chaves dentro do nosso entendimento e do nosso coração. Quando a gente começa a fixar essas chaves, a gente vai conseguir crescer e amadurecer espiritualmente, tá? Vamos lá, abre lá em Salmo 121. Abre aí que eu vou abrir aqui também. Vamos ver o que Davi está falando. O que é interessante, gente, a gente pega a Bíblia, tipo assim, tem muito ensinamento de oração na Bíblia. Davi, você vai pegar Salmos, né? Por exemplo, são canções, são orações de Davi. Então, Davi ele tem diversas orações que ele faz nos Salmos e que a gente pode tomar como exemplo para nós, né? Então, lá em Salmo 121, deixa eu passar aqui para o 121, que eu estou no 119. Salmo 121, do 3 ao 8. Vamos lá. O que Davi fala? Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, o que ele está falando? Ele está falando que o Senhor ele é o teu guarda e ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. Então, ele está falando que o Senhor ele não é igual o amigo importuno com aquele amigo dele que não queria atender, que estava de madrugada. Ele falou, não vou me levantar agora para te atender. Eu não vou fazer isso. Não, ele está falando que Deus é um Deus que não dorme. Ele é um Deus que está te atendendo em todo o tempo. Ele é um Deus que te guarda. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Ele está falando sobre caminho, sobre aquilo que você está fazendo. Então é um Deus que te guarda em todo o tempo e ele está disposto a te ouvir em todo o tempo, tá? Eu vou falar sobre algo que não é parábola, mas é a oração do Pai Nosso. Vamos falar sobre a oração do Pai Nosso? Porque é interessante quando a gente vai falar de oração, né? E Jesus, a gente sempre lembra da oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus 6. Vamos abrir lá em Mateus 6, para a gente ler a oração do Pai Nosso. Está lá em Mateus 6, do 7 ao 15. Vamos ver o que Jesus ele fala, né? Jesus ele fala assim, no Mateus 6, do versículo 7. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós de o perdirdes. Portanto, vós orareis assim. Então,
Só vamos passar por essa parte inicialmente. O que ele está falando? Ó? Não vos assemelhem, não orem com vãs repetições, ou seja, você vai ver os gentios, eles fazem o quê? Eles fazem mantras, aquela coisa da nova era, então não fica fazendo repetições sem sentido, rezas com repetições sem sentido. Ele fala, nem se assemelhe a eles, porque o vosso pai sabe o que é necessário antes de você pedir. Então, o teu pai, ele sabe o que você precisa antes de você pedir. Antes de você pensar em pedir, ele já sabe qual que é a tua necessidade, tá? Então ele fala, portanto, vós orareis assim. É interessante que quando Jesus ele fala, portanto, vós orareis assim, Jesus ele não estava estabelecendo uma oração. Ele não estava falando, vocês vão orar essa oração sempre. Tá? O que Jesus ele está estabelecendo é um modelo de oração. Hoje nós oramos o Pai Nosso, né, como costume, como tradição da igreja, né? A maioria dos evangélicos, né, nós protestantes, né, que diria, né, a gente ora o Pai Nosso por costume, por causa de uma cultura também católica das rezas, mas Jesus ele nunca falou, ó, essa oração você tem que fazer sempre. Mas como uma oração que Jesus deu como modelo, a gente faz. Mas é um modelo porque, ó, o que Jesus começa? Ele fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então Jesus ele começa o quê? Ó? Ele começa reconhecendo Deus. Ele fala, Pai Nosso que estás no céu. Então ele fala, ó, ele reconhece, Pai Nosso, meu Pai. Ele dá uma identidade para Deus. Ele reconhece quem é Deus. Ele reconhece a identidade de Deus. Ele fala, o Senhor está no céu. Ou seja, ele começa a falar sobre Deus. Ele fala, Senhor. Ele indica com quem ele está falando. Então ele fala, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Gente, por que ele fala santificado seja o teu nome? O nome de Deus ele precisa ser santificado por nossas orações. O nome de Deus, por acaso, ele não é santo, ou Deus não é santo para que ele precisa ser mais santificado ainda? Não, o que ele está falando é que, Senhor, através dessa minha oração, através da minha vida, através das minhas atitudes, o teu nome ele seja exaltado, o teu nome ele seja santificado, que a minha vida possa honrar o Senhor e santificar o teu nome. E ele continua assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele clama para que a vontade de Deus seja feita. Porque muitas vezes nós clamamos, nós pedimos que a nossa vontade seja feita, tem muita coisa acontecendo, problemas, situações onde nós acreditamos que algo é correto acontecer, onde nós pensamos que algo é correto. Mas Davi, ele está falando o quê? Jesus, ele está ensinando o quê? Ele está falando, não, ó, peça com que a vontade de Deus, aquilo que já foi estabelecido nos céus, ele venha para a terra. Aquilo que é o propósito de Deus, ele seja estabelecido aqui na terra, para que o reino dele esteja aqui. Ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então ele pede por provisão, ele fala, Senhor, me dá a provisão do dia de hoje, aquilo que eu tenho que fazer hoje, me dá o meu alimento diário. E perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, Jesus ele está traçando aqui um limite daí. Ele está falando, ó, me perdoa, Senhor. Mas ele fala, mas me perdoa assim como eu tenho perdoado. Então aqui você vê que já não é uma oração tão simples, não é uma oração tão básica, e que muitas vezes a gente ora automaticamente sem pensar. Então muitas vezes essa oração é tão engraçada que Jesus ele está te colocando num julgamento, né? Ele está te colocando, Senhor, me perdoa assim como eu tenho perdoado as pessoas. Então daí você pensa, gente, quantas pessoas que você não perdoou? Quantas pessoas que você não está perdoando hoje? Quantas pessoas que você já estava com raiva daqui faz 30 minutos atrás, faz 1 hora atrás, faz 12 horas atrás, você estava com raiva ontem e você não perdoou? Daí como que a gente vai entrar diante de Deus e falar, Deus, me perdoa assim como eu tenho perdoado? Você está falando, Deus, na mesma medida que eu perdoo, o Senhor me perdoe.
Então ele já estabelece um princípio, ele estabelece algo muito forte, ele estabelece um princípio que nós devemos cumprir, muito importante, que é o perdão. Porque sem o perdão, o nosso relacionamento com Deus, nós travamos, nós bloqueamos. Se nós não liberarmos perdão, se nós não perdoarmos, a graça de Deus ela vai ser interrompida em nossas vidas. Nós vamos interromper a graça e a misericórdia de Deus. Tá? Então ele fala, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, ou não nos deixe cair em tentação. Então ele está pedindo proteção a Deus. Deus, ó, não deixe eu cair em tentação, não deixe que o mal chegue perto de mim. Ele fala, mas livra-nos do mal. E daí ele começa a exaltar, ele começa a glorificar, ele enaltece a grandeza de Deus. Ele fala, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Dele continua, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então Jesus ele estabeleceu como um modelo de oração para a gente entrar diante de Deus, a gente reconhecer a soberania de Deus, a gente exaltar o nome dele, a gente realmente praticar o perdão, a gente praticar os princípios e falar, Senhor, assim como eu tenho procurado ser justo, faça justiça na minha vida, assim como eu tenho buscado, Senhor, assim como eu tenho buscado o teu reino, que eu possa viver a tua realidade nos céus, que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para mim, que eu possa viver o teu propósito. É isso que Jesus está ensinando. Ele fala, Senhor, assim como eu tenho buscado de todo o meu coração, que a tua realidade, que aquilo que o Senhor estabeleceu para mim, ela venha sobre a minha vida. Tá? Então é isso que Jesus está ensinando. E Jesus ele também ensina uma outra parábola sobre oração. A outra parábola sobre oração que Jesus ensina é a parábola do publicano e do fariseu, que está lá em Lucas. Vamos abrir lá Lucas. Está lá em Lucas 18. Vamos abrir lá Lucas 18. Está lá em Lucas 18, 9. Está bem depois da parábola do juiz, da viúva e do juiz que a gente leu. Então, ó, Lucas 18, 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam outros. Então, ó, Jesus, ele já aqui, na verdade, Lucas, ele está falando que aqui, qual que era o objetivo dessa parábola de oração? Ele está falando que, ó, essa parábola Jesus ensinou porque tinha pessoas que estavam ouvindo que eram pessoas que confiavam somente em si mesmo. Eram pessoas que desprezavam outras, eram pessoas que se sentiam melhores do que as outras. Então Jesus contou essa parábola por causa disso. E ele fala: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então aqui Jesus está ensinando sobre arrogância, sobre pessoas que são arrogantes, pessoas que elas acham que merecem algo, pessoas que elas confiam nas próprias forças, que elas confiam naquilo que elas estão fazendo, que elas chegam diante de Deus e falam: Senhor, olha Deus, eu faço isso e aquilo, eu jejuo, eu oro não sei quantas horas, tudo. Então o Senhor tem que me dar, o Senhor precisa me dar, eu sou melhor do que aquele outro cara. Por que o Senhor está abençoando aquele coisinha lá e não está me abençoando? Jesus está falando contra isso. Só que é interessante que a gente não pode pegar essas parábolas
E a gente não pode pegar algumas frases de Jesus contra os fariseus para a gente usar de desculpa ou de muleta para as nossas falhas. Falando que, não, quem faz muito é fariseu, está sendo hipócrita. Não, a gente não pode usar isso como desculpa. Porque o próprio Jesus, o que Jesus tinha contra os fariseus, não era o que eles faziam. O que ele tinha contra os fariseus era porque eles não acreditavam naquilo que eles faziam e eles ensinavam, eles eram hipócritas, ou seja, eles ensinavam muitas coisas e não praticavam. Era por isso que Jesus criticava os fariseus. Só que os fariseus eram sim muito justos. Eles jejuavam 2 vezes por dia. Os fariseus, eles davam um dízimo, até da planta da hortinha deles, eles davam dízimo. Eles eram pessoas que seguiam a lei à risca. E o próprio Jesus, ele chega e fala, né? Ele fala, eu não vim para abolir a lei, eu não vim para tirar a lei, eu vim para cumprir. E ele fala, eu digo mais uma coisa, se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma entrarás no reino dos céus. Ou seja, o próprio Jesus ele está falando, se a tua justiça ela não for maior que a de um fariseu, se a tua justiça ela não for maior do que um fariseu, você não vai entrar no reino dos céus. Por quê? Porque Jesus está falando que, cara, se um fariseu que não tinha o Espírito Santo, ele conseguia jejuar 2 vezes por semana, ele conseguia dizimar, ele orava, ele ajudava os pobres, ele era generoso, ele buscava conhecer a lei. Ele, quanto mais você que tem o Espírito Santo, o que você não pode fazer? Então, se a tua justiça não exceder a desse cara, então, cara, desculpa, tu não vai entrar no reino dos céus. Então, a gente tem que se atentar a isso, ao que Jesus falou, para a gente realmente começar a analisar se realmente, será que a nossa justiça, a nossa justiça está sendo maior ou parecida, pelo menos, com a desses homens? Será que nós estamos sendo justos? Será que nós estamos realmente caminhando debaixo dessa verdade do que Jesus falou? Ou nós estamos seguindo Jesus por causa de milagres? Será que nós estamos sendo discípulos ou estamos sendo multidão? Então, Jesus está ensinando isso nessa parábola. É interessante que ela tem muito a ver com o que Tiago ensina, lá em Tiago 4, a carta de Tiago. Vamos ler lá, tá lá, mas para o final. Vamos achar Tiago. Vamos abrir, ó, Tiago 4. Vai abrindo aí a Bíblia. Vamos ler Tiago 4 a partir do 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então, o que Tiago ele está falando? Ele está falando que as pessoas pedem, ou seja, as pessoas oram e não recebem. Por quê? Porque elas pedem mal. Porque elas oram mal. Por quê? Porque elas oram por coisas que elas vão gastar nos seus próprios deleites. Elas pedem por coisas que elas vão se tornar arrogantes, coisas que são para o próprio prazer delas, mas que não são um propósito de Deus. Então, Deus ele não dá mesmo. É a mesma coisa que um pai, né? Um filho está pedindo algo que o pai sabe que vai prejudicar o filho, que ele pode se machucar ou que vai prejudicar os estudos e o pai não vai dar. Ele fala, não vou te dar isso porque vai te prejudicar. E a mesma coisa, Tiago está falando que a gente não recebe porque a gente pede mal e a gente não sabe, na verdade, o que pedir. A gente é muito ruim para pedir as coisas porque nosso coração é enganoso. E daí no mesmo Tiago 4, ele fala, no versículo 6, ele fala, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Então ele está estabelecendo uma condição para que a gente não seja resistido por Deus.
em oração também. Ele dá uma condição, ele está falando que, ó, gente, Deus, ele resiste aos soberbos. Então, se nós estamos sendo orgulhosos, soberbos, nós vamos ser resistidos por Deus. Muitas vezes a gente está preocupado com batalha espiritual. A gente está preocupado com batalha espiritual no sentido de que, não sei o que, é porque eu tô orando e o principado tá travando a minha oração. Eu tô orando e o demônio tá travando a minha oração. Eu tô travando e o céu tá fechado, não sei o que. Eu não tenho que batalhar aqui em oração porque é o inimigo. E não, às vezes a pior coisa não é o diabo ele tá contra você. A pior coisa, gente, é Deus nos resistir. A pior coisa não é ter uma hoste de demônios, ter uma legião de demônios em volta da nossa casa, tentando nos atacar. A pior coisa que pode nos acontecer é o próprio Deus nos resistir. E isso acontece quando a gente é soberbo, quando a gente está sendo orgulhoso. Então a gente precisa tirar esse orgulho do nosso coração, a gente precisa tratar isso. A gente precisa, assim como nas parábolas que a gente aprendeu ontem, a gente ser uma terra boa, a gente ser ensinável, onde as palavras de Jesus, os ensinamentos, eles possam entrar no nosso coração e eles frutificar, eles transformarem a nossa mente, eles transformarem as nossas emoções, a gente ser maleável, a gente ser ensinável, a gente ser humilde, para que Deus ele dê graça para nós. É o que Davi ele fala no Salmo 51. Vamos abrir lá, Salmo 51, 17. Vamos lá no Salmo 51, ver o que Davi está falando. Olha o que Davi fala, gente. Salmo 51, 17. Ó. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, há um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então Davi está falando que o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. Ele fala que um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Então Davi, né, a gente falou já, hoje, cara que orava muito, cara que tinha muita intimidade com Deus. Deus chegou e falou que ele era o homem segundo o coração dele. Então o próprio Davi, ele fala que Deus ele não desprezaria uma pessoa de coração contrito, de coração humilde, uma pessoa que buscaria Deus e reconhece que é pecador, reconhece que precisa da misericórdia de Deus e que está buscando ele por causa disso. Então o que Jesus ele ensina para nós é o que? A gente perseverar em oração. Jesus ele ensina o que? A nós sermos humildes, a nós não sermos arrogantes, porque se nós sermos arrogantes, a gente não vai receber, tá? E é interessante, quando a gente fala de oração, a gente começa a pesquisar. Eu tenho certeza que quem assistir esse vídeo, quem está assistindo essa live, com certeza, eu tenho assim 110% de certeza que você já procurou, você já assistiu uma pregação com o título, por exemplo, essa oração vai mudar a tua vida. 5 chaves para uma oração que vai ser atendida. A oração inteligente, como orar corretamente, como orar e ser respondido. Eu creio que assim, todo mundo já procurou uma pregação disso daí para entender. Já viu pregação a oração de Jabes. Então você já viu lá uma pregação inteira falando sobre a oração de Jabes. E você vai lá depois de noite e fala: Senhor, alarga aqui as minhas tendas, alarga o meu território, assim como Jabes orou. E daí você fala: não, agora vai acontecer, e daí não acontece nada no outro dia. Daí você vê uma pregação da oração de Ana, que Ana estava lá no templo chorando, balbuciando, e Eli achou que até ela estava bêbada. E daí você ouve sobre a oração de Ana, que Ana se prostrou e chorou, porque Ana tinha subido não sei quantos anos já, mas aquela foi a primeira vez que ela chorou. E daí você fala: Senhor, é hoje que eu vou me prostrar. E daí você vai de noite lá e começa
começa a chorar e balbuciar, e você começa, você até se veste de mulher igual Ana, você fala, Senhor, eu sou Ana aqui, ó, eu quero Samuel, por favor, Senhor. Você começa a ver orações de todo mundo, e você fala, não, essa oração vai dar certo, essa oração eu vou fazer, essa oração isso e aquilo. Mas não é isso que Deus está ensinando. A questão, não existe uma chave, uma oração específica, não existe uma palavra que você vai usar, que essa palavra ela vai ser uma chave para todo mundo, que vai abrir o céu sobre a sua cabeça, que vai te alinhar com Deus. Não. A questão é que todas essas orações na Bíblia que deram certo, todas essas orações que a gente vê que funcionaram, que deram certo, eram pessoas que naquele momento elas acessaram a sabedoria de Deus, elas acessaram o Kairos de Deus, elas acessaram a eternidade de Deus e elas oraram aquilo que Deus queria que elas orassem. Elas oraram aquilo que estava já estabelecido nos céus. Porque Deus ele não trabalha com a nossa necessidade. Deus ele não atende necessidades. Senão, gente, tipo assim, não ia ter tanta gente passando fome, tanta gente com necessidade, se Deus atendesse só necessidade. Deus ele atende propósitos. Deus ele atende pessoas que se posicionam diante dele e que vão responder aquilo que ele quer. Pessoas que vão dar respostas. Deus ele não responde a perguntas. Deus ele vai responder a nossas respostas, aquilo que nós respondemos para os céus, aquilo que nós respondemos para ele, a resposta que nós damos é o que vai atrair os céus. Então nós precisamos dar respostas nesses dias, nós precisamos dar respostas. Ana, o que Ana fez? Ana estava lá, quero que vocês imaginem a situação. Ana estava lá naquela situação, e qual que era a situação de Israel? A situação de Israel era o quê? Uma situação, quando você vai ler lá 1 Samuel, o que está falando? Está falando de uma época onde o sacerdócio estava corrompido. Eli era o sacerdote. Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, que eram homens que estavam totalmente corrompidos, que prostituíam dentro do templo, homens que não ligavam. E Eli era um sacerdote que não punia os seus filhos, que não corrigia, que não ensinava os seus filhos. Então, falava que a palavra do Senhor era muito escassa naqueles dias. Então, não tinha profecias, não tinha mais palavras do Senhor naqueles dias. E o que Provérbios fala? Fala que onde não há profecia, onde não há direcionamento profético, o povo se corrompe. Então era uma sociedade que estava corrompida por causa da falta de palavras proféticas. Então essa era a situação do templo. E Ana, estéril, chega lá e ela estava subindo todos os anos e continuava estéril. Mas quando Ana ela chega naquele momento de oração, de busca a Deus, e ela acessa um lugar em Deus, onde ela entende o propósito dela ter um filho, e ela ora e fala, Senhor, se você me der um filho, eu vou te devolver esse filho, eu vou te dar esse filho no templo. O templo era corrompido, gente. Ana falou, Senhor, aquilo que eu mais quero na minha vida, aquilo que eu mais preciso, aquilo que eu mais tenho anseio, se o Senhor me der, eu te devolvo. Eu te dou de volta. Porque Deus ele sabia que se Ana tivesse um filho, aquilo poderia tomar o coração dela e tomar o lugar dele, até mesmo no coração de Ana. Mas Ana falou que, Senhor, aquilo que eu mais desejo, aquilo que eu mais anseio na minha vida, se o Senhor me der, eu te devolvo, é teu. E Deus ele fala, bom, eu preciso de um sacerdote, eu preciso de alguém que ouça minha voz, essa mulher precisa de um filho e ela quer me dar esse filho. Então eu vou responder essa oração. E Deus ele vai e dá um filho para Ana. Por quê? Porque Ana ela ia entregar esse filho e ia realmente estabelecer um novo tempo. Tanto que Samuel, logo pequeno, já começou a ouvir a voz do Senhor. Deus já começou a falar com Samuel logo pequeno. E a palavra fala que nenhuma das palavras que Samuel liberou foram perdidas ou caíram por terra.
Ou seja, Samuel ele era um profeta tão alinhado e tinha tantas palavras proféticas que fala que nenhuma. E, gente, quando a Bíblia fala, Deus, ele não é, tipo, ele não aumenta as coisas. Deus ele não é pescador que aumenta história, tá, gente? Deus ele não é pescador que aumenta as coisas igual nós. Não, quando a Bíblia fala que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra, é porque nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Ou seja, aquela oração de Ana, ela se alinhou com a vontade de Deus, com a vontade dos céus, e realmente Deus estabeleceu um propósito naquele tempo. Então o que a gente tem que buscar é a gente entender aquilo que Deus quer para nós nesses dias. A gente entender aquilo que os céus já falaram pra gente. Deus ele já te entregou uma palavra profética. Deus ele já te falou, ó, tu vai ser isso, tu vai ser aquilo. Você vai pregar em tal lugar, você vai pregar sobre isso, você é aquilo. E a gente tem que entender isso e a gente aceitar isso e a gente se alinhar com isso que os céus estão falando sobre nossas vidas, com aquilo que Deus quer de nós, que atitude que Deus quer de você, que oração que Deus quer de você. O que você precisa, o que você deseja tanto que Deus quer que você entregue para Ele? O que você quer tanto, o que Deus ele precisa que você entregue, que você ore, que você fale, que você declare para que Ele manifeste a vontade dEle aqui na Terra. É isso que a gente tem que buscar nesse dia, é isso que a gente tem que buscar hoje. Esse é o princípio da oração, a gente perseverar em oração, é o que Jesus ensina nas parábolas. Então a gente ser perseverante, a gente ser humilde diante de Deus, a gente ser justo diante de Deus e a gente buscar aquilo que os céus estão falando, a gente entender aquilo que Deus quer de nós, qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas, o que Deus quer que a gente ore. E quando a gente se alinhar com isso, as nossas orações serão respondidas. Quando nós nos alinharmos realmente com o mover dos céus, quando nós nos alinharmos com aquilo que os céus estão proclamando, a gente vai ser respondido. É o que Jesus entregou para Pedro. Ele fala, você é pedra, você é rocha, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E Jesus está falando, a pedra que Jesus vai edificar a igreja é a palavra dele. E ele fala, e eu vou te dar as chaves dos céus, e tudo que você ligar no céu, na terra terá sido ligado no céu. E tudo que você desligar na terra terá sido desligado no céu. E é interessante que a gente entende essa palavra de Jesus para Pedro, a gente entende diferente. A gente entende que Jesus fala o quê? Pedro, eu estou te dando as chaves dos céus e tudo aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. E não é isso que Jesus está falando. Jesus ele não está falando que aquilo que a gente ligar aqui vai ser ligado lá. Não, ele fala que aquilo que você ligar aqui na terra terá sido ligado no céu. Ou seja, aquilo que você ligar na terra é porque isso já foi ligado no céu. Então você vai ser uma pessoa conectada com os céus, você vai entender aquilo que os céus ligaram, aquilo que os céus, aquilo que já está pronto na eternidade, e você vai entender isso, você vai se conectar a isso e você vai ligar aqui na Terra. E quando você ligar isso aqui na Terra, é o que vai acontecer. Os céus vão se convergir com a Terra. Ou seja, a verdade dos céus, a realidade dos céus vai se alinhar com a vontade da Terra, com a realidade da Terra. E você vai começar a viver o reino de Deus aqui na Terra. Então é isso que a gente precisa buscar esse dia. É isso que a gente vai buscar essa semana para a gente ser discípulo. Ele entregou isso para os discípulos. Para a multidão, Jesus entregou somente: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, eu sou só um cachorrinho, porque por acaso os cachorrinhos não comem das migalhas que caem da mesa de seu dono? Isso, gente, amém. É bom a gente ter isso no nosso coração, mas isso é para a multidão. Filho são pessoas que se posicionam diante de Deus e falam: Senhor, o que os céus estão falando? O que o Senhor está falando sobre mim? O que o Senhor está falando sobre esse tempo? Porque eu quero ser uma resposta nesse tempo. Eu quero ser uma pessoa que vai manifestar o teu reino nesse tempo.
Eu quero ser uma pessoa que vai ser teu discípulo e que eu vou ter discípulos. Isso que a gente precisa manifestar nesses dias. Amém, gente? Essa foi a palavra de hoje, parábola sobre oração. Amanhã a gente vai falar sobre perdão, as parábolas de Jesus sobre perdão. Daí a gente vai cair mesmo, porque daí pega pesado. Quando fala sobre perdão, é difícil, dói no coração da gente, né? Jesus ele pega pesado com a gente quando ele fala sobre perdão. A gente vai aprender sobre esses princípios amanhã. Se alguém tem alguma dúvida, manda na caixa de perguntas. Eu creio que ninguém deve ter dúvidas, mas amém. A live não vai ficar salva no Instagram, tá? Lembrando, a live não vai ficar salva no Instagram. A gente vai postar essa live no YouTube, vai estar postada lá. Então, quem não curtiu o nosso canal lá no YouTube, a gente vai mandar o link, ou o link está aqui na bio, no nosso Linktree aqui do Ministério Somos Escolhidos. E você vai entrar lá no nosso canal, vai se inscrever no nosso canal e vai dar um like, vai assistir esse vídeo, vai assistir esses vídeos, compartilha, nos ajude também a crescer, a compartilhar a palavra de Deus, a manifestar o reino de Deus, que a gente possa crescer junto com essas palavras e crescer com os ensinamentos de Jesus. Amém, gente? Então, amanhã vamos aprender sobre perdão, vamos orar agora, vamos liberar isso, vamos liberar o céu sobre nossas cabeças. Já fecha teu olho. O que eu falei ontem, se levanta, se você está sentado, se você está deitado, levanta dessa cadeira, levanta a bunda dessa cadeira, levanta a bunda dessa cama, se levanta, vamos orar para a gente ser resposta. A primeira resposta que você vai dar para Deus é você se levantar, tá? Eu falei ontem, eu vou fazer todas essas ministrações em pé, eu estou falando em pé aqui, não estou sentado, porque a gente tem que dar uma resposta, que quando a gente está em pé, a gente dá uma resposta, tá? A gente se movimenta, a gente tem movimento, então se levanta para a gente orar, fecha o teu olho já, se conecta com o céu, porque para a gente orar, a gente vai ter que estar conectado com o céu, se conecta com Deus, começa a pedir, Senhor, traz à memória todas as palavras que o Senhor já trouxe sobre mim, me traz à memória todas as palavras proféticas que o Senhor já liberou sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre o meu ministério, sobre o meu propósito. Traz à memória, Espírito Santo. Traz à minha memória todas essas palavras. E se eu ainda não tive, Senhor, Pai, começa a dar visões para cada pessoa que está assistindo, Pai, a live que está assistindo no YouTube, que essas pessoas comecem a ter visões, Pai, que seja liberado, Pai, um mover profético, Pai, sobre a vida dessas pessoas, Pai, que elas comecem a ter visões, que elas comecem, Pai, a ter a visão aberta, Pai, e começar a enxergar o propósito, que o Senhor comece a revelar para elas aquilo que o Senhor tem preparado para elas, aquilo que o Senhor tem preparado para a família delas, para o ministério delas, Pai. Eu libero nesse momento, Pai, um mover profético, Pai, sobre a vida de cada pessoa, Pai, que assistir esse vídeo. Eu libero agora, Pai, um mover profético, Pai. Libero visão aberta, Pai. E libero uma conexão com os céus, Pai. Uma conexão com a eternidade, Pai. Que o nosso cronos, Pai, que o nosso tempo seja alinhado com a eternidade dos céus, seja alinhado com o Teu Kairos, Pai, que a gente esteja alinhado, Pai, que nós sejamos pessoas, Pai, que possam entender a realidade dos céus e ligar essas chaves aqui na terra, Pai, que nós sejamos portais eternos da Tua glória, que nós sejamos portais eternos para que entre o Rei da Glória, Pai, nas nossas casas, para que entre o Rei da Glória, Senhor, nas nossas vidas, que entre o Rei da Glória aqui na terra, Pai. Que nós sejamos esses portais conectando o céu com a terra, Pai. E que a realidade dos céus, Pai, se manifeste em nossas vidas, Pai. Que a gente se torne discípulos do Senhor e não somente multidão, Pai. Que nós sejamos pessoas posicionadas nesse dia, Pai. Fortalece, Espírito Santo, dá dons, ativa pessoas, Pai. Ativa propósitos nesse dia, Pai. E que nós possamos realmente queimar diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós te damos graças, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória, Pai. Tu é a majestade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então, amém, gente. Então, deu 1 hora de live. Amanhã tem mais, mesmo horário, 9h17 da noite. A gente vai falar sobre as parábolas que Jesus ensina sobre perdão. Não percam amanhã, vai ser muito forte.
mais chaves para a gente liberar e que cada um tenha uma noite, um dia, uma manhã, seja o horário que você estiver assistindo, maravilhoso, abençoado e que Jesus ele possa continuar te ensinando mesmo depois dessa ministração. Amém? Então, gente, Deus abençoe. Boa noite. Dê um like, curtida, compartilha no Instagram nosso, compartilha tudo, curte, faz aí o que você bem entender. Mas ajuda nós. Falou!